Estamos ao vivo pelo YouTube. Que maravilha poder estar aqui nesta noite tão especial para a gente conversar um pouco, vamos partilhar. Por que não dizer, né, Lucas, uma formação sobre a graça santificante? E eu estou aqui com o meu irmão e amigo Lucas de Maria, da comunidade Mãe da Divina Providência. É o meu convidado especial. E lembrando, é a minha primeira live ao vivo aqui pelo meu canal. Vamos abrir assim, logo falando da graça santificante. E quer dizer que é uma alegria muito grande poder estar aqui evangelizando, porque a nossa missão é evangelizar, é levar a palavra de Deus. E você que for vendo essa live, que ainda não é inscrito aqui, se inscreve, ativa as notificações e também pode se inscrever lá no canal do Lucas de Maria, né? Qual é, Lucas? O nome do canal é Lucas de Maria. Só Lucas colocar de lá Lucas Maria, de Maria, aparece lá meu rosto vai lá. aparecer, né? E é uma alegria muito grande, né? Alegria poder estar aqui nessa nossa live maravilhosa. Lucas, meu irmão, eu passo a palavra para você. Seja bem-vindo aqui ao canal Pregadora Rafaele Barros. Desde já eu quero até falar para vocês que estão acompanhando. Esse canal, ele é para evangelizar. Quando Deus me suscitou esse canal, eu falei para o Senhor, se não for para evangelizar, eu não quero, né? Tem poucos aí inscritos, mas as almas que alcançar já é lucro, já é vantagem, porque nós trabalhamos é para o reino de Deus, né, Lucas? Não é para Sim. nós. O nosso retorno é na eternidade. Palavra com você, meu irmão. Primeiramente, boa noite, minha irmã Rafaele, uma grande amiga que o Senhor, a missão, ela nos dá, a missão sempre nos dá grandes amigos, né, para que a gente possa nos ajudar a ir para o céu. Quero desejar uma boa noite para você, para sua família, e uma boa noite para você também que nos acompanha. Queria que a Rafael já falou um pouquinho sobre mim, sou o Lucas de Maria, né? Hoje, por graça e misericórdia de Deus, à frente da comunidade Mãe da Divina Misericórdia, e é uma grande alegria estarmos aqui, já nessa live em janeiro, né, no primeiro mês do ano de 2025, e eu creio que vai ser bem produtivo a gente falar sobre a graça santificante, que é a base, né? Nós vamos ver ao longo dessa formação, onde a gente vai estar trabalhando, né, o catecismo, as Sagradas Escrituras e alguns livros também que eu tenho aqui. Eu creio que nós vamos ter um conteúdo bem interessante para a gente beber dessa graça. Amém. Vamos rezar, né? Vamos rezar, porque é importante. Nós que servimos a Deus, nós não fazemos nada sem antes rezar. É a nossa missão, é o nosso ar, é o nosso oxigênio, é a oração, né, Lucas? Você pode Sim. iniciar aí, em nome de Jesus. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe da Divina Misericórdia, nós queremos te pedir, envia o teu Espírito Santo sobre nós nessa noite. Que essa noite seja uma noite de bênção, de aprendizado, e nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, prepara o nosso coração. Prepara o nosso coração como uma terra boa, como um terreno fértil, para acolher aquilo que vem do céu, as riquezas, a semente da palavra que vem do céu. Nós te pedimos, Senhor, porque nós somos necessitados. Sem ti nada podemos fazer. Que nessa noite seja uma noite de bênção, uma noite de aprendizado, uma noite na qual nós possamos sair diferentes, na qual nós possamos sair daqui totalmente diferente de como chegamos, que possamos aprender as coisas que vêm do céu, para experimentar as maravilhas que o Senhor tem preparadas para nós na eternidade. Nós queremos pedir à Mãe Santíssima, passa na frente, desata os nós, quebra todas as correntes, pisa na cabeça da serpente, para que assim esse conteúdo de evangelização possa atingir os corações para o bem, atingir os corações para aproximar cada vez mais os corações do poderoso amor de Deus. O importante é que nós possamos diminuir, que o nome de Jesus cresça cada vez mais
na nossa vida, através do nosso ministério, através daquilo que o Senhor nos deu. E aquilo que a gente recebeu de graça, nós vamos dar de graça para a honra e glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Orianda la varia Marianda la laria la varianda la varia la la Oria la varia la laria la var Shirianda la varia Marianda la varia Marianda la varia Marianda la varia la varia la var Oria la varia Marianda la laria Orianda la varia Marianda la varia Oria la varia la laria. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos consagrar esse momento também à Virgem Maria, através dessa Ave Maria, pedindo que Nossa Senhora prepare o nosso coração, pedindo que Nossa Senhora nos molde conforme a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. E aí, como eu anunciei no início, né? Nós vamos falar nesta noite sobre a graça santificante. Eu quero explicar a vocês como é que vai se dar a nossa conversa, a nossa formação. Eu vou fazendo algumas perguntas e o Lucas vai abordando aí dentro da temática que nós vamos falar nesta noite. Eu peço a você aí que está ao vivo, compartilhe essa live, né? Aproveita, passa para outras pessoas, porque é um tema, Lucas, que não é tão falado. As pessoas confundem a graça santificante com outra graça e elas não sabem a importância dessa graça e que também nós podemos perdê-la. Se vacilar, podemos perder. E aí corremos risco de perder até o céu se perdermos a graça santificante. Eu vou deixar com você. Hoje eu estou aqui só para intermediar a formação. Pois bem, Lucas. O tema, eu estava ansiosa para chegar a esse momento, porque eu amo essa temática. Diz respeito a sacramentos, a graça, a santidade, a graça santificante. Eu amo esse tema. E eu já quero começar fazendo uma pergunta, já para você entrar aí na introdução, né? O que é a graça santificante e como ela age na vida do cristão? Bom, irmão Rafael, antes da gente responder essa pergunta, eu queria só fazer uma breve introdução, onde a gente pode ver nas Sagradas Escrituras, né, como foi que se deu, né, a perca desta graça, né, porque nós sabemos que Deus nos criou nesse estado de graça santificante perfeito. A gente vai ver lá em Gênesis, né, quando Deus cria o homem, que é a coroação, a cereja do bolo da criação, é a criação do homem e da mulher. E o Senhor, ele nos cria nesse estado de graça santificante e no estado de justiça original, caráter indelével, que todos os nossos sentidos, toda a nossa existência era ordenada, era uma ordem criada por Deus, era algo perfeito. Nós fomos criados nesse estado de perfeição, de graça santificante e de justiça original. Lá em Gênesis capítulo 3, nós vamos ver que por conta do pecado, justamente aquilo que você falou na introdução, né, que a gente pode perder, e por conta do pecado original, o homem perde a graça santificante e perde o estado de justiça original, aquilo que era ordenado, aquilo que era era um itinerário, era um crescimento constante, um estado de conhecimento constante. O homem era dessa forma.
né? Sem falar da intimidade profunda e perfeita que o homem tinha com Deus. A palavra vai dizer em Gênesis 3 que o homem, ele tinha um contato íntimo com Deus, a ponto de Deus, na hora da brisa da tarde, caminhar no jardim, conversar com o homem face a face. Então, depois do pecado original, perde-se a intimidade com Deus, perde o estado de graça santificante e perde também o caráter indelével, o estado de justiça original. E a gente vê o que acontece depois daí, né? A morte entra no mundo por conta do pecado, e por conta do pecado, o homem perdeu esse estado maravilhoso. Só quando nosso Senhor Jesus Cristo, ele vem ao mundo, né? João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, através do ventre da Virgem Maria, do sim de Nossa Senhora, ele se encarna no ventre da Virgem Maria, e ele nasce, e assim, com o seu sacrifício na cruz, nós somos justificados. Dentro da teologia vai falar sobre a justificação. Nós somos justificados pelo sacrifício de Cristo. E esse estado de graça santificante, ele é restabelecido através do sacrifício de Cristo. Mas aí nós temos um detalhe, né? Nós sabemos que é somente em Cristo que nós recebemos todos esses presentes. É somente em Cristo que nós recebemos todas essas realidades. É por isso que Cristo, ele é o cabeça da igreja e nós somos o seu corpo, né? Os membros são o corpo de Cristo. O que é que eu quero dizer com isso? A doutrina, as Sagradas Escrituras, ela nos ensina que somente introduzidos no corpo místico de Cristo é que nós nos tornamos, assim, participantes desta graça santificante. Nós vamos falar disso um pouco mais à frente. Mas só passando essa introdução para a gente entender em que momento perdemos esse estado e que a gente já tínhamos, né, esse estado. E perdemos por conta do pecado original, o pecado grave, o pior de todos os pecados, a base de todo o pecado. Então, através da justificação, nós somos restabelecidos em Cristo. Em Cristo, somos restabelecidos para fazermos participantes novamente dessa graça santificante. E trazendo aqui a pergunta da nossa irmã Rafael, né, que como que você pode repetir? Posso, sim. O que a graça o que é a graça santificante e como ela age na vida do cristão. Lucas, antes de você responder, essa introdução foi maravilhosa, né? Porque não foi algo que chegou de repente, nós tínhamos a graça, né? E como nós perdemos essa graça, teve a justificação, e hoje nós temos, mas corremos o risco também de perder novamente. Eu vou deixar para que você possa responder mais na frente. Mas vamos lá. O que é a graça santificante e como ela age na nossa vida, Lucas? Bom, a graça santificante, o catecismo ele vai falar a partir do parágrafo 1995, vai em diante, né, falando sobre essa graça santificante. E o que é essa graça santificante? Primeiramente é um dom gratuito, é um ato de misericórdia de Deus. Toda graça é isso. Mas, em específico, essa graça santificante, ela se diferencia um pouco da graça atual, que a gente vai falar um pouco mais na frente. Ela se diferencia um pouco, porque essa graça santificante é essa graça que Deus nos dá de graça pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo começa a partir do sacrifício de Cristo. Deus derrama sobre a nossa vida essa graça constante, né? Assim como Jesus, eu gosto sempre de pegar aquele exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo para falar um pouco dessa graça santificante. Jesus, ele disse assim, o sol, ele nasce sobre o bom e sobre o mal, sobre os bons e sobre os maus. O que é isso? É a graça que constantemente está sendo derramada na vida de todos, né? E o que é que essa graça faz na vida do cristão? Primeiro, ela nos aproxima de Cristo, ela nos assemelha a Cristo, e nós sabemos que, como é que nós agradamos o coração do Pai?
nos assemelhando cada vez mais em um estado crescente, né, de graça, nos assemelhando e nos tornando Jesus, nos tornando nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a meta de perfeição para todos nós, aquilo que diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 48, sede perfeitos, como vosso Pai do céu é perfeito. E onde é que a gente vê esse exemplo de perfeição vivido na prática em nosso Senhor Jesus Cristo? Então, a graça, ela faz essa transformação em nós. Que transformação? Ela pega esse estado nosso, endurecido, é como se nós fôssemos o ferro. Vamos dar um exemplo aqui. O ferro, quando ele entra em contato com o fogo, ele vai primeiramente perdendo aquele estado meio que gelado dele, né? Endurecido, ele vai amolecendo, e logo mais, quando você vai ver, ele se liquefaz, ele está ali em um estado líquido, ele se liquefez, e ele tem ali labaredas, ou seja, o contato do ferro com o fogo transformou o ferro em fogo, meio que transformou o ferro em fogo. Você vê ali todas as características do fogo, mas ali é o ferro, né? Então, o que é que a graça santificante faz na nossa vida? Primeiro, a graça é esse dom que Deus dá de graça, constantemente na nossa vida. Vamos pegar. Eu sempre vou estar nessa formação, eu sempre vou estar fazendo essa alusão da graça com a água, com o rio, com chuva, alguma coisa a gente vai utilizar nesse estado, nesse sentido, para que a gente possa entender. Então, o que é que essa graça faz, né? É a torneira da graça que está totalmente aberta, sendo derramada na vida de toda a humanidade, logo após o sacrifício de Cristo. E o que é que essa graça nos faz? Ela vai tirando a gente do nosso estado de concupiscência, de inclinação para o mal, e nos inclinando para o bem, nos tira desse estado de amor natural e nos coloca em uma realidade de amor sobrenatural, que é o amor com que o Senhor quer que a gente ame, né? A gente sabe que nosso amor é um amor limitado, ele só vai até um certo ponto, mas o amor com que o Senhor amou, com que os santos amaram, é um amor sobrenatural. Então, a graça santificante vai nos transformando, nos assemelhando a Cristo e vai nos dando a graça de amar e vai nos tornando, assim, agradáveis a Deus. Então, quanto mais eu permaneço nessa graça santificante, mais eu me torno agradável a Deus. Foi o que o anjo disse para Nossa Senhora em Lucas capítulo 1, né, que Nossa Senhora encontrou graça diante de Deus, ela que é repleta da graça, ela que é transbordante, ela é a graça plena, transbordante dessa graça, é aquela que mais é agradável a Deus. Então a graça santificante, ela tem esse papel principal, ela nos assemelha a Cristo, vai nos moldando a imagem de Cristo, né, para uma vida de santidade, uma vida de perfeição, e ela nos torna em Cristo agradáveis a Deus. É isso que a graça santificante ela vai. Em um resumão assim bem grande, é isso que a graça vai fazendo, vai fazendo acontecer na vida de todo cristão. Isso, muito bem. Resposta muito eficaz, muito direta e muito clara, né? A graça santificante que o Senhor nos concedeu, eu faço até aqui um apelo. Vamos lutar para não perder essa graça. Vamos lutar para continuar nesse caminho, né? Talvez você nem tinha ouvido falar profundamente sobre a graça santificante. Já ouviu alguém comentar, alguém falar, mas entrar profundamente nessa temática, talvez você não tivesse ainda a oportunidade, ou não pesquisou, não procurou conhecer. Mas fica conosco, escuta essa live até o final, que você vai saber o tamanho da graça, né, que Deus nos deu e que às vezes nós vacilamos, nós jogamos essa graça fora, Lucas, e isso é bem interessante a gente deixar claro aqui, né? Temos outra pergunta aqui. A graça santificante é recebida em algum momento específico, como no batismo,
ou é algo contínuo na vida do cristão? É como se fosse em que momento específico ela é recebida ou é algo contínuo na vida do cristão? Essa graça santificante, ela tem o seu momento, nós adentramos nesse estado de graça santificante pelo batismo. Inclusive, eu estou aqui com o catecismo, e no parágrafo 1997, vai dizer assim, ó, a graça é uma participação na vida divina, nos introduz na intimidade da vida trinitária. Aí diz assim, ó, pelo batismo, o cristão participa da graça de Cristo. Então, em que momento específico nós adentramos, nós começamos a participar desse derramamento constante da graça de Deus? Pelo batismo. Quando nós adentramos no corpo místico de Cristo, ali nós somos. Eu queria pegar até esse versículo de Salmo, o Salmo 1, versículo 3, ele vai dizer que o homem justo, o justo, é como uma árvore plantada à beira do rio, à margem do rio. A folhagem dele não murcha jamais e ele dá fruto na época própria. Então, o que é que acontece? Para a gente poder entender com imagem o que é que acontece. A partir do batismo, nós somos plantados, nós somos essa sementinha plantada à beira desse rio, dessa água, né? Dessa água que constantemente está sendo derramada, desse rio da graça. Então, nós somos plantados na margem do rio. É a partir do batismo que nós somos introduzidos no corpo místico de Cristo, e essa água é constantemente sendo derramada. Constantemente sendo derramada. Ótimo. Mais uma pergunta aqui. Você que está acompanhando, se quiser deixar aqui uma pergunta também, fiquem à vontade, viu? Nós vamos estar respondendo aqui para ninguém sair com dúvida. Mais uma pergunta, Lucas. Como podemos perceber a presença da graça santificante no nosso dia a dia? Essa pergunta é maravilhosa, viu? Como podemos perceber a presença da graça santificante em nosso dia a dia? Bom, a graça santificante, eu costumo dizer que ela vai trabalhando na nossa vida de uma forma silenciosa. Assim como a gente não consegue escutar o barulho de uma árvore crescendo, né? A gente não consegue escutar o barulho de uma árvore crescendo. A gente vai vendo através dos frutos. Então, o que é que essa graça santifica? Como a gente vai percebendo que a graça santificante ela está atuando na nossa vida? Quando nós vamos olhando para trás, fazendo nosso exame de consciência, e a gente vai vendo as mudanças que a gente vai tendo ao longo da nossa caminhada de fé, ao longo da nossa vida, né? Porque essa graça santificante, ela tende a nos conduzir para um único fim, para a perfeição. Ela tende a nos conduzir para o único fim, que é a perfeição. Então, a gente vai vendo essa graça atuando na nossa vida de oração, quando nós vamos crescendo na oração, quando a gente vai crescendo na intimidade, quando nós estamos percebendo que a nossa atenção para com Deus está muito mais aguçada, nossos ouvidos estão muito mais aguçados para ouvir a Deus. Ou seja, a gente vai deixando aquele estado distraído que o pecado nos coloca e vamos sendo conduzido para um estado de mais atenção, de devoção, para falar a verdade. Nós vamos se tornando pessoas mais devotas. Então, a graça ela vai atuando na nossa vida e nós vamos percebendo quando a gente vai vendo esses pequenos crescimentos graduais na nossa vida de intimidade, principalmente quando nós vamos reconhecendo a nossa miséria, né? Porque essa graça santificante, ela, quando eu digo que a gente vai percebendo, a gente vai vendo as mudanças que Deus fez na nossa vida. Por exemplo, eu vivi uma vida de pecado, de bebedeira, de uma vida desregrada. E hoje eu consigo ver, né, a vida na graça me transformou o meu pensamento. Hoje eu sei o que é bom para mim, mas também sei o que é ruim. Hoje eu sei quais os ambientes que eu posso ir. E isso é a operação da graça.
Mas tem muita gente que confunde, né, essa percepção com o entendimento de que está santo, e isso é errado. A graça santificante, ela não atua dessa forma. Ela não trabalha você para identificar quando você está santo. Por exemplo, já vi pessoas dizendo que se morresse hoje, já podia morrer hoje que estava bem. Não acontece dessa forma, né? Não acontece dessa forma. Até porque quanto mais a pessoa vai se santificando, mais humilde ela fica e mais reconhecedora da sua miséria ela é. São Francisco de Assis, mesmo sendo um grande santo, sempre se reconheceu como o pior dos pecadores. Nunca São Francisco chegou a dizer, se eu morresse hoje, para mim estava bom, porque eu já estava... Não, ele se reconheceu, eu sou o pior dos pecadores. O que é que você tem a dizer de você, Francisco? Um dos seus irmãos perguntaram, se eu não me engano foi Frei Leão, perguntou para ele, o que é que você tem a dizer de você, Francisco? Ele disse, eu sou o pior pecador dessa terra. Então, a graça santificante, ela vai trabalhando em nossa vida, nos dando também essa percepção de quanto nós somos miseráveis, o quanto nós somos pecadores, e vai também colocando em nosso coração essa gratidão, de embora nós sermos dessa forma, Deus nos ama e nos dá todos esses presentes, que é a graça santificante, a graça atual, as virtudes infusas e outras realidades que a gente pode falar em outras lives, né? Hoje nós estamos tratando dessa graça santificante, e é isso, ela vai trabalhando na nossa vida e a gente vai percebendo dessa forma. Lucas, só completando aí, né? Nós podemos também perceber e notar a atuação dessa graça santificante em nossa vida nas pequenas atitudes. Por exemplo, no testemunho de vida, como que eu estou no meu trabalho? Eu sou honesto no meu trabalho, no namoro, no comportamento dentro de casa, porque não só nós vamos perceber, mas as outras pessoas também percebem. Né? As outras pessoas vão perceber em nós, como o Lucas falou, que antes ele gostava de bebedeira, hoje as pessoas já notam em Lucas uma mudança, já vê nele uma pessoa diferente, ou seja, é nas pequenas atitudes que nós podemos perceber, né, a atuação dessa graça santificante. E é justamente aí onde eu reforço aqui também a questão do testemunho, vigiar e orar. A graça santificante, nós precisamos estar vigiando e orando. Se foi por conta do pecado que nós perdemos a graça, né? Nós precisamos continuar vigiando, porque o Senhor justificou, mas a concupiscência, a inclinação para o mal está em nós. E nós precisamos vigiar para não perder essa graça, meu irmão. Eu costumo sempre dizer: não existe o ontem nem o amanhã, só existe o agora. E eu não posso perder essa graça, eu preciso entender, eu preciso vigiar e orar constantemente para que eu possa estar em estado de graça. E se perder, correr para recuperar. Nós não podemos nos conformar. Outra pergunta aqui, Lucas, quais são os efeitos da graça santificante na nossa relação com Deus e com o próximo? Bom, aqui a gente já entra uma coisa que Santo Tomás de Aquino ele vai explicar muito bem na sua Suma Teológica. Santo Tomás de Aquino ele vai dizer que a graça santificante ela é o princípio, é como se fosse a base das três virtudes teologais, né? As três virtudes teologais, que é a fé, a esperança e naquilo que a gente está falando sobre o amor a Deus e ao próximo, que é a caridade. A caridade, ela se resume nisso, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A graça santificante, ela tem esse papel essencial, pois é na graça santificante que essas três virtudes, elas vão se desenvolvendo, elas vão aflorando. Eu costumo dizer nas pregações, nas formações que eu digo, que muitas vezes se depara com pessoas que perguntam, como é que a minha fé é muito pouca, como é que eu consigo aumentar a minha fé? Né? Como é que eu consigo aumentar a fé? Como é que eu consigo aumentar o amor? Como é que eu consigo aumentar a esperança? Que são essas três virtudes essenciais para a nossa santificação. E tratando da terceira virtude, que é a principal, o São Paulo vai falar isso, em 1 Coríntios capítulo 12, 13, 14, São Paulo vai falar só sobre isso. E
para que o amor, a atuação da graça santificante nessa realidade da caridade, do amor a Deus e ao próximo, ela é essencial, porque é o princípio, mas também a continuidade, alimenta, a graça santificante, ela alimenta o amor em nós, o amor para com Deus e o amor para com o próximo. Então, como é que eu consigo amar a Deus? Como é que eu consigo amar a Deus da forma que ele merece ser amado? Com o meu amor humano, fora da graça, eu não consigo amar a Deus da forma que ele merece. Então, a gente vai se deparar com pessoas, né? É bom a gente dar esses exemplos, que às vezes pode ter até pessoas na live que pensam assim: ah, mas fulano é da igreja e o outro não é da igreja, mas faz muito mais coisas boas, né? Parece assim que ele ama mais a Deus do que aquela pessoa que está lá dentro da igreja, né? A gente não vai entrar no mérito de quem está e de quem não está. O importante aqui é o estado de graça. Se a pessoa está na igreja e ela está em estado de graça, ela está conseguindo ali amar a Deus e ao próximo com um amor sobrenatural. Porque a graça santificante, ela vai regando em nós o germe da santidade, da semelhança com Deus, né? A imagem e semelhança de Deus em nós, né? Esse germe de santidade que está lá dentro de nós, ele vai sendo regado, ele vai crescendo em nós através da graça santificante. Então, o amor a Deus e ao próximo, através do derramamento dessa graça santificante, ele tende a crescer. E eu costumo dizer aos irmãos, né, que eu consegui entender, depois que eu comecei a estudar profundamente a graça santificante, a vida na graça santificante, eu consegui entender o esforço que os santos tinham para não pecar, para não cair, né, para não pecar. Por exemplo, São Francisco de Assis, tem relatos de São Francisco de Assis pulando dentro do gelo para não pecar contra a castidade. Santo Tomás de Aquino, ele meio que pegou um cacetete e botou uma prostituta para correr, a família dele trancou ele, meio que trancou ele dentro de um quarto, né, com uma mulher para tentar ele contra a castidade. Santo Tomás de Aquino pegou ali meio com um cacetete, botou a mulher para correr, né, e esse esforço para não pecar mortalmente, para não sair dessa graça, é o que mostra, de fato, o esforço que os santos faziam para não sair desse estado de graça. Para não sair desse estado de graça. Então a gente chega à dedução que a única forma da gente crescer no amor a Deus, crescer no amor ao próximo, crescer na vida em santidade, é permanecendo nessa graça santificante. É permanecendo nessa graça santificante, como você já bem disse, Rafael. Caiu, volta, nós temos a igreja, nós temos o sacramento da confissão, que nos introduz novamente nesse estado de graça santificante. E luta contra o pecado, foge do pecado como se foge de uma serpente, vai dizer o eclesiástico. Foge do pecado como se foge de uma serpente. A gente vê o esforço dos santos para não pecar, justamente porque eles não queriam retroceder, como Santo Agostinho diz, parar na vida espiritual já é retroceder. Então a graça Lucas, santificante. e o confessionário, né, eu lembrando aqui, é o único tribunal onde você entra como réu e sai absolvido. Você sai puro, você sai, né, no ponto de viver novamente a vida de santidade. Com certeza. Então, é isso. A atuação da graça santificante, ela é essencial para o nosso crescimento no amor a Deus e no crescimento no amor para com o próximo, né? Na vida, na caridade, que essa virtude é essencial para nós irmos para o céu, que é uma das 3 virtudes teologais. Amém. Boa resposta aí. Eu estou amando, né, lhe escutar. Eu já tinha ouvido, estudado sobre esse tema, mas sempre tem algo importante que nós precisamos aprender do Sempre. outro, né? Sempre tem. Isso é bom na nossa vida missionária. Sempre ter a oportunidade de ouvir o irmão
e de reconhecer que nós não somos o suficiente, não somos o soberano, sempre vai ter algo. Por mais simples que seja o outro, a pregação, a formação, ali tem um ensinamento profundo que eu posso levar para a vida, né? Com Colher os certeza. irmãos aqui que estão conosco na live, aproveita, se inscreve, compartilha essa live aí nos grupos que você está, que você faz parte, né? Vamos lá, já foram 4 perguntas, agora vamos para mais uma. Existe alguma diferença, Lucas, entre a graça santificante e outros tipos de graça, como a graça atual? Você já Sim, me existe falou, né, mas pode é, abordar. já foi tocado o assunto, né? A graça atual, ela também é importante, né? Só, a gente já falou um pouco sobre graça santificante, vamos só diferenciar aqui um pouco sobre a graça atual. Nós sabemos que tem a graça atual, mas também tem que Santo Tomás de Aquino chamava de a graça carismática, né? Como nós conhecemos os dons carismáticos, né? A graça atual, graça carismática, são essas realidades que Deus nos dá em momentos específicos, para vivências específicas, né? Então, está ali ligado, né? A graça atual com a graça carismática, né? A graça carismática é mais dentro dessa realidade do serviço ao próximo, né? A graça santificante, ela é uma atuação direta em nós. A graça atual, né? A graça atual são graças que Deus derrama em nossa vida para viver situações específicas, e a graça carismática é graças que Deus dá, né, como os dons que a gente vê, como São Paulo fala, o dom da profecia, o dom de milagre, essas realidades que São Tomás de Aquino chamava de graça carismática, são para o bem do próximo, o bem do outro. Uma coisa que eu queria falar aqui, irmã Rafael, que é muito importante, que eu queria diferenciar, que eu queria falar para você, que é de extrema importância, que todos nós estamos aqui estudando, existe uma diferença, né, entre a graça santificante e essa graça carismática, os dons carismáticos. Porque, às vezes, a gente tende a medir o estado de graça da pessoa pelo serviço que ela faz. E Santo Tomás de Aquino, ele é categórico quando ele fala na Suma Teológica, que não é necessário você estar em estado de graça, que é a graça santificante, para que aconteçam essas graças carismáticas, esses dons carismáticos. Porque Lucas quer dizer que a pessoa, embora não esteja no estado de graça, pode acontecer que ela faça uma pregação e alguém se converta, pode acontecer que ela profetize a cura de alguém, alguém cure, pode sim acontecer. E aonde é que a gente vê isso? Mateus capítulo 7. Muitos dirão naquele dia, Senhor, não pregamos em teu nome? Veja, são os dons, são as graças carismáticas. Não pregamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não fizemos milagres em teu nome? Nós estamos vendo aqui pessoas que tinham grandes dons, não era assim? Então o Senhor vai dizer, eu nem vos conheço. Por que o Senhor vai dizer que não vos conhece? Porque eles não estavam em estado de graça santificante. Porque o estado de graça santificante, ele nos dá a conhecer. Deus, ele conhece a gente, ele vê a gente. Nós estamos debaixo da tutela de Deus, do olhar de Deus, quando estamos na graça santificante. Quando a gente sai dessa graça santificante, desse estado de santificação, de graça santificante, nós meio que nos perdemos de Deus. É aquilo que aconteceu no Gênesis. Eu gosto muito, esses dias eu tenho rezado muito com esse acontecimento do Gênesis, que Deus diz, aonde estás, Adão? É mais ou menos o que acontece conosco, quando nós saímos da graça santificante pelo pecado mortal, né? É isso que acontece conosco. Existe essa pergunta de Deus, aonde estás? Né? Aonde estás? Meio que Deus olha, procura-nos e não consegue, né? Embora a gente sabe que ele tenha toda a ciência, ele é onisciente, mas quando estamos em estado de pecado mortal, nós meio que nos perdemos de Deus, né? E a graça atual, vamos trazer para a nossa realidade. Eu gostei muito, irmã, quando você falou da simplicidade.
o que é que a gente pode fazer, o que é que pode nos ajudar a graça atual dentro da nossa realidade. Por exemplo, eu sou casado, sou esposo e sou pai. Eu preciso pedir a Deus graças atuais para me exercer bem a minha função. A irmã Rafael também, como mãe, como esposa, ela precisa pedir essa graça atual Nosso para primeiro exercer, ministério, né? para Nosso exercer primeiro ministério. o seu trabalho, a sua função, o seu sacramento, né, do matrimônio, para viver bem. Então, a gente vai trazer para essas realidades pequenas. Meu trabalho, para me exercer bem o meu trabalho, eu preciso de graças atuais. Para me aprender, preciso de graças atuais. São essenciais, mas elas não são constantes, como a graça santificante. A graça santificante é um derramamento constante. Essas graças atuais são para momentos específicos, quando a gente pede aquilo que nosso Senhor diz, aquele que pede, aquele que bate, abrir-vos-á, né? Aquele que pede, recebe, né? Então, essa graça santificante, mediante, a gente vai falar logo, já já, sobre a oração, a importância da oração, através das orações, através daquilo que a gente faz na nossa vida espiritual, nos propósitos, a gente recebe as graças necessárias, chamado de graça atual, para viver momentos específicos. Essa é um pouco da diferença entre a graça santificante e as graças atuais, né? É como se, eu lembrando aqui, quando uma pessoa recebe um chamado, eu sou da Renovação Carismática Católica, né? E quando você recebe um chamado para estar à frente de um ministério, de uma cidade, ali você está sobre um estado de graça para liderar aquele rebanho durante aquele tempo. É uma graça que ela vai passar. Essa graça aqui ela vai passar. Terminou minha coordenação, eu já saio desse estado, já venho para o próximo. Enquanto eu estou lá, eu vejo muitas pessoas dizendo: veja a importância do estado atual da graça. Porque às vezes o coordenador ele é limitado, ele cai, tudo como você falou. A pessoa estando em pecado, ela pode tocar uma pessoa através da pregação, do mesmo jeito eu trago para o coordenador, ele é limitado, ele é falho, ele está sobre um estado de graça ali, ele vai pregar, ele pode tocar, mesmo ele estando em pecado, porque Deus é maior. Não estou dizendo que é para ele permanecer no pecado. Com No início, certeza. nós falamos que tem que buscar constantemente não perder, conserva, Com vive a certeza. graça, né? Com Não certeza. perde, para não ter problemas. E, e Mateus capítulo 7 vai ser bem, bem claro e categórico, né? Aqueles que vão ser rejeitados por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque o Senhor diz, eu nem vos conheço. Então, qual é a consequência? A pessoa pode pensar assim, mas eu prego bem, não preciso também eu estar me confessando direto, caiu ali, eu caí ali, a pessoa caiu no pecado do adultério, então nessas realidades, ela vai conseguir fazer uma pregação, porque aquele dom que Deus deu a ela já aperfeiçoou, ela já sabe montar uma pregação, ela tem uma boa oratória, ela pode convencer qualquer pessoa. Mas o que é que vai acontecer? Pode até que uma pessoa seja tocada, mas não vai adiantar de nada para o estado dela de união com Deus, para a caminhada dela para o céu. Então a gente tem que ter esse cuidado minucioso de sempre nos examinarmos para que possamos estar na graça de Deus, né? Claro que nós em estado de graça nós vamos, isso vai potencializar os nossos ministérios, né? Deus é misericordioso, né? Deus usa, é capaz, porque tem um povo esperando ser atingido por aquela Justamente. pregação e Deus não vai penalizar o povo. O povo, vamos olhar por essa ótica também. Sim, E sim, o pregador, o músico, seja lá quem for, precisa reconhecer se está fora do estado da graça santificante, volta rapidamente, porque quem faz parte de um ministério carrega uma responsabilidade muito grande, seja através da música, da pregação. Há um rebanho ali, há um povo de Deus, e nós trabalhamos não é com animais, é com almas.
e são almas para Deus. Um exemplo aqui da história de um santo, Rafael. Por exemplo, a conversão de São Bruno, a gente vai ver a conversão de São Bruno, se eu não me engano, ele é o fundador dos cartuchos, se eu não me engano, São Bruno foi o fundador dos cartuchos, salvo me engano, se eu estiver errado, depois me corrija. A conversão dele se deu num velório de um grande pregador que aconteceu. Esse velório aconteceu na Catedral de Notre Dame. Todo mundo já estava venerando esse grande pregador. Quando ele pregava, o povo se animava, o povo sentia realmente Deus naquela pregação. Mas quando foi fazer as exéquias, quando eles foram rezar as exéquias, né? Teve um momento específico que falava nas exéquias que aquele pregador ele se levanta do caixão 3 vezes. Na primeira vez ele se levantou e todo mundo se assustou, correu, deixaram para o outro dia. Aí no outro dia foram fazer as exéquias de novo, aconteceu de novo, e no terceiro dia São Bruno estava lá. No terceiro dia, naquele mesmo momento, ele levanta e diz: não me venere, porque fui condenado ao inferno por conta da minha soberba. Veja, mas quando ele pregava, todo mundo achava que era santo. Todo mundo já via que era santo por conta da pregação, tocava, mas só que isso é uma realidade muito pessoal. É uma realidade muito pessoal. Eu gosto muito de trazer para essa reflexão aquilo que Jesus diz: a raposa tem suas tocas, o passarinho tem seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O que é isso? Nós não temos e não podemos descansar nessa terra. Nós temos que estar sempre ali lutando, olhando, identificando em nós aonde o pecado está querendo sorrateiramente entrar para destruir a nossa vida e para nos fazer perder a nossa salvação. Então, Muito é isso. forte, viu? É muito forte. Muito forte. Aqui, essa live, pessoal, é um sinal de alerta. Aqui é um sinal de alerta, primeiramente para o Lucas, como também para mim, para nós que estamos aqui. E para todos vocês que estão assistindo agora, né? Temos 4 pessoas aí ao vivo, e para quem vai assistir depois. É um sinal de alerta. Nós não podemos brincar, nós não podemos esperar pelo dia de amanhã, né? Porque nós só temos o hoje. E aí, Lucas, eu já fiz essa pergunta: como a graça santificante nos ajuda a viver de acordo com a vontade de Deus? Fez. Fiz, né? Foi agora, pronto. A sétima: a graça santificante, nós já respondemos, pode ser perdida? Se sim, como podemos recuperá-la? Bom, a gente já falou, já Já foi foi. meio que explicado, mas para Já. refrescar a nossa mente, né? A graça santificante ela pode ser perdida mediante o pecado mortal. Mediante o pecado mortal, nós somos meio que tirados. Lembra do começo que a gente falou de Salmo 1, versículo 3, que o justo ele é como uma árvore plantada à beira do rio, né? A folhagem dele não murcha e ele dá fruto na época própria. Pronto, quando nós pecamos mortalmente, nós somos como aquela árvore sendo arrancada da margem do rio. E, para recuperar, nós temos os sacramentos da igreja, principalmente o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão. Através desse sacramento, nós somos plantados novamente na beira do rio, né, onde a graça está sempre ali sendo derramada. Então, nós voltamos para o estado de graça através da confissão. É por isso que é importante, e é por isso que o demônio tem trabalhado muito para tirar as almas da confissão. Por isso que o demônio tem trabalhado muito para que a gente não se confesse bem, para que a gente se confesse de forma sacrílega, esconda pecados. O demônio tem trabalhado muito, porque ele sabe o poder da confissão. Então, ele sabe o poder que a confissão tem em nossa vida, né? Então, a gente sai do estado de graça santificante pelo pecado mortal e retornamos para esse estado de graça santificante mediante a confissão, o sacramento da confissão. É verdade, até porque a confissão é o lugar onde você vai sujo, toma um banho e sai limpo.
né? Eu lembro sempre do purgatório. Sempre que eu vou me confessar, eu lembro do purgatório. Porque o purgatório é um lugar de purificação, né? Lá se entra sujo, enquanto não tiver puro, purificado, pronto para ir para o céu, não sai. E a confissão é essa oportunidade que nós temos aqui na Terra de nos purificar, de fazer uma boa confissão. Eu até Deus está me tocando aqui, Lucas, e eu quero compartilhar contigo. Nós estamos começando com a graça santificante. Vamos falar dos outros sacramentos? Vamos Com fazer certeza, lives falando dos outros com sacramentos? certeza. Desde o início, Deus vinha me tocando. E quando chegar no sacramento da confissão, eu quero dar um testemunho belíssimo sobre a confissão, né? Mas é o retorno, é a porta para voltar ao estado de graça santificante, para viver a graça santificante, a porta de entrada, Certeza. né? É linda a nossa igreja, lembro de Padre Paulo, né? Como é lindo ser católico, porque nós temos essa graça. E o interessante, Lucas, é que às vezes nós estamos tão ocupados cuidando das coisas do Senhor que esquecemos de estar com o Senhor, de voltar para o Senhor. Quantas pessoas estão cheias de serviços, ocupadas e estão fora da graça? É meio que está dentro, fora. Eu lembro de uma brincadeira que tinha dentro, fora, fora, dentro. Tá lá atarefada, cuidando de tudo, mas não quer mais ficar com o Senhor, não quer mais se reconciliar, não quer mais ir ao confessionário. E não tem, assim, não tem justificativa, gente. Hoje é muito mais fácil a gente viver essa graça, esse sacramento, né? E aí, já perguntei aqui sobre a graça santificante pode ser perdida, né? Já falamos. E qual o papel dos sacramentos? Vamos entrar meio aqui, como a Eucaristia e a confirmação na recepção e no aumento da graça santificante. Ou seja, qual é o papel da confirmação, perdão, da confirmação e da Eucaristia no aumento da graça santificante? Bom, todo sacramento, Crisma, né? todo sacramento, principalmente, nós sabemos que é o principal sacramento, que é da Eucaristia, ele são sacramentos de vida, né? Sacramento de vida. O sacramento da Eucaristia é o sacramento da vida eterna, né? O alimento que nos fortalece, que nos transforma, vai trabalhando em nossa vida, né? Para que a gente possa um dia herdar o reino dos céus. Bom, o sacramento da confirmação, né? No sacramento da confirmação, de uma forma bem básica, do crisma, nós renovamos as nossas promessas batismais depois de um entendimento, né? Depois da razão, nós temos ali nós revisamos tudo aquilo que os nossos padrinhos, né, através do batismo, através do rito do batismo, acontece, eles prometeram, nossos pais, nossos padrinhos prometeram, nós agora vamos fazer por livre e espontânea vontade através do sacramento do crisma. E qual é o papel importante nessa graça santificante? Bom, o papel é essencial, porque um trabalha no outro, né? Nós sabemos que, para todos os sacramentos, pela recepção de todos os sacramentos, nós precisamos estar em estado de graça, né? E a continuidade da vivência desses sacramentos vai ajudando a nossa vida na graça, e a vida na graça vai intensificando a nossa vivência dos sacramentos. Então, é uma realidade que é uma mão lavar a outra, né? Palavras bem simples aqui, é uma mão lavar a outra. Para você receber o sacramento da confirmação, do crisma, precisa estar em estado de graça. E vivenciando esse sacramento da forma correta, porque hoje a tristeza, né, Rafael, que a gente vê, é que depois da crisma muitos vão embora, né? É justamente por conta que falta essa formação que a gente está tendo aqui, Rafael, é algo importantíssimo. E se as pessoas aproveitarem bem tudo que está sendo dito aqui, vão entender, no começo logo desse ano de 2025, o que é essencial para viver bem esse ano
e para a gente atingir o objetivo que Deus nos deixou, que é atingir a perfeição, atingir a santidade, né? Então, o sacramento do crisma necessita estar em estado de graça, para que a gente bem receba esse sacramento, mas para que a gente possa viver esse sacramento, precisamos estar nesse estado de graça, né? Para viver todo e qualquer sacramento, como também o sacramento da Eucaristia, né? O sacramento da Eucaristia, nós, para recebê-lo da melhor forma possível, da forma mais perfeita, precisamos estar em estado de graça. A partir do momento que nós estamos em estado de pecado mortal e recebemos a Eucaristia, nós estamos ali recebendo a Eucaristia sacrilegamente. Então, precisamos estar em estado de graça para receber a Eucaristia. No recebimento do sacramento da Eucaristia, nós sabemos que nosso Senhor, ele entra em nosso coração de forma palpável, toca em nosso coração, e esse toque de Deus, ele vai transformando a nossa vida. Eu costumo dizer para os irmãos, você quer saber o que a Eucaristia fez na sua vida? Olhe para trás, né? Olha para trás. A gente olha para trás e a gente vê que a gente já mudou muita coisa. O que é isso? É a Eucaristia. É o alimento de vida que nos dá força para continuarmos a caminhada. Então, eu preciso estar em estado de graça para receber a Eucaristia, mas também a Eucaristia é o alimento da vida eterna, é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, que me dá força para me caminhar nesse estado. Então, é meio que, podemos dizer, uma mão lava a outra, um ajuda o outro dentro dessa realidade, né? E tudo que tem na igreja é nos empurrando para esse chamado universal, que é a santidade, é a santificação, que é receber a herança da vida eterna. Verdade. A oração tem alguma relação com a graça santificante? Como podemos rezar para fortalecer essa graça em nós? Tem tudo a ver, mas como podemos rezar, né? Bom, como a gente já tem muito a ver com essa realidade do que a gente já falou aqui do sacramento. Já falamos, isso. Tem a ver com essa realidade. Mas vamos aqui colocar alguns pontos. Nós vamos entender algumas coisinhas. Essa graça santificante, ela está sendo derramada na vida de todos, né? Como a gente já falou, aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo diz: o sol nasce sobre a vida do bom e sobre a vida do mal, né? Lucas, se eu rezar 10 rosários e a Rafael rezar 1 rosário por dia, a graça santificante vai ser derramada mais na minha vida, que rezo 10 rosários, do que na vida da Rafael? Não. Ela é derramada constantemente, na mesma medida, na vida de todos. Então, não existe uma moeda de troca, não existe toma lá, dá cá. E a palavra de Deus é bem clara. Deixa eu só pegar aqui para a gente. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Vamos pegar aqui a partir do versículo 4. Deus, porém, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida justamente com Cristo, quando estávamos mortos em nossas faltas. Vocês foram salvos pela graça. Ficou extraordinário. Versículo 6. E com Cristo ele nos ressuscitou e nos fez sentar nos céus com Cristo Jesus, a fim de mostrar nos tempos que virão a extraordinária riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8. De fato, é pela graça que vocês foram salvos, por meio da fé. E isso não provém de vocês. Aqui é o ponto, né? Essa graça, ela não provém de nós. Para quê? Por quê? Mas é dom de Deus. Versículo 9. Não vem das obras. Ou seja, não existe toma lá da cá. Não existe esse negócio, se eu rezar 10 e o irmão reza só 1 terço por dia, vai ser derramado mais graça na minha vida do que na vida dele. Não, Deus é tão maravilhoso, pensando em nós, né? Porque aqui no versículo 9 diz assim, ó,
não vem das obras, esse derramamento da graça. Ele não vem das obras para que ninguém se encha de orgulho. Já pensou como a gente é, e Deus sabendo de como a gente é, ele derrama essa graça, né? De graça, nos dá de graça, e ele não coloca ali moeda de troca. Não existe moeda de troca. Então, se eu rezo mais orações prontas do que o meu irmão, eu vou receber mais graça santificante. Não. Essa graça está sendo derramada na vida de todos. Qual é o papel da oração? A oração, ela nos preserva na vida, na graça. Porque a oração, ela nos aproxima, né? A oração, ela vai nos preservando, porque a oração é um estado de vigilância. Podemos dizer assim que aquele que reza, ele é mais vigilante, né? Reza, orai e vigiai. Já diz o nosso Senhor Jesus Cristo, caminham juntos. Orai para preparar o vosso coração, orai para se manter firme, porque na oração acontece aquilo que aconteceu com Zaqueu. A oração, ela tem esse papel, né? O que foi que aconteceu com Zaqueu? Zaqueu ali estava em uma oração profunda, Jesus diante dele, e ele naquela oração, a primeira coisa que ele diz, vou me converter, eu tenho que me converter, porque eu estou olhando para alguém que é perfeito, e eu preciso me tornar, eu preciso estar dessa forma, né? Esse é um chamado que tem dentro de nós. O catecismo vai dizer, o desejo de Deus está escrito no coração do homem. Olha que coisa maravilhosa. Então, o desejo de se unir a Deus já está escrito lá no nosso coração. A oração é a elevação da alma a Deus. Santa Teresa d'Ávila, a oração é o encontro de duas sedes. Então, a oração me coloca diante de Cristo. E eu, diante de Cristo, olhando para o exemplo de Cristo, eu só tenho a me converter. Eu só tenho a identificar na minha vida aquilo que precisa ser mudado. Então, qual é o papel da oração e a graça santificante? A graça santificante é a base. A oração é o que nos torna vigilantes. Para quê? Para que o pecado não adentre em minha vida. Para que o pecado não entre na minha história, né? E sem falar dos vários pontos, né, que a gente poderia tocar na oração, que é receber graças, pedir, interceder, mas dentro dessa realidade da graça santificante a oração ela vai trabalhar nessa forma, nos ajudando a identificar aonde estão as armadilhas do inimigo, onde o inimigo está querendo atuar para me tirar desse estado de graça. Então a oração vai me ajudar a me preservar em estado de graça. A oração tem esse papel também essencial para nos manter na graça. Aquele que não reza, ele vai endurecendo o coração, ele vai se tornando desatento, ele vai se tornando surdo, ele vai se tornando cego. Quem não reza não suportará, porque a oração ela tem esse papel essencial também na salvação. Santo Afonso Maria de Ligóis, aquele que reza se salva, aquele que não reza certamente se condena. Então, a oração tem esse papel de nos preservar na graça, de nos alertar. São Padre Pio chamava o Santo Terço, o Santo Rosário de arma, né? Está aqui São Padre Pio, chamava de arma. Por quê? Porque ajudavam a identificar onde estava o demônio, a vencer o combate contra o demônio, e vencendo o combate contra o demônio, vencendo o combate contra a carne, nós nos mantemos firmes na graça santificante. Então tem esse papel essencial também a oração, para nos mantermos vivos nessa graça santificante. Isso mesmo. E, gente, quando se fala da oração, o Lucas falando, eu lembrei de um testemunho de um rapaz que ele começou a seguir, e antes ele saiu de uma vida muito desregrada, bastante desregrada, né? E ele começou a se firmar em Deus. E ele se culpava porque tinha as quedas frequentes e tudo mais, passava um ano firme, caía e tudo. E ele dizia, tanto que eu rezo o rosário, eu rezo isso. Aí eu recordava agora, não é a quantidade de texto. Claro, se você reza o rosário, continua, né? Aproveita e me coloque em suas orações. Eu Não é também. somente a quantidade, porque tem gente que está como se estivesse em uma competição.
achando que se rezar 4 rosários, como o Lucas bem falou, vou só cometer uma redundância, está mais perto do céu do que quem reza um terço. Talvez com amor, está muito mais perto do que quem reza um rosário. É a posição a qual você se coloca, é a humildade de como você se apresenta a Deus. É por meio dessa humildade. E a oração também, nós podemos citar que a nossa igreja ela oferece vários recursos. Perdeu a graça, está em tibiez, aridez, faz uma novena, busca uma oração, uma meditação, uma música que você pode escuta uma pregação. Gente, tem várias formas, tem vários caminhos que vai te trazer de volta a vida de oração e agarrar novamente a graça santificante. Essa graça linda que o Lucas vem falando aí, eu vou ouvir essa live outras vezes, porque eu amei, eu estou amando aqui. Você que entrou agora, compartilha, depois assista do começo que você não vai se arrepender. A live é uma temática bastante importante e eu já fiz um convite aqui, o Lucas, vamos continuar falando dos sacramentos. Vamos marcar aí para a gente estar fazendo lives com frequência, para a gente trabalhar e fazer essa formação. É uma catequese, de fato, é uma catequese que nós estamos começando aqui com a graça santificante. Acompanhe para que você possa participar da formação completa. Vamos lá para a última pergunta. Como a graça santificante nos transforma e nos prepara para a vida eterna? Já meio que falamos, mas fecha aí, Lucas, faz a diferença aí, traz uma palavra de Deus, porque Amém. essa pergunta aqui eu amei, né? Nós estamos falando aqui da vida terrena, de retornar para Cristo, mas tem a ver com a eternidade. Quando eu volto para Cristo, eu volto para meus olhos para a eternidade. Se eu tiro os olhos de Cristo, eu tiro os meus olhos da eternidade. E como é que a graça santificante nos transforma e nos prepara para a vida eterna? Bom, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Dentro dessa live, que eu também estou gostando muito, vou também ouvir, né? A graça santificante, ela é essencial para a nossa santificação, para a nossa salvação. Sem a graça santificante, nós não entraremos no reino dos céus. Não tem como. Não tem como entrar no céu fora da graça santificante. Eu vou pegar com mais clareza Mateus, capítulo 7. Peço também, minha irmã, que você abra na sua Bíblia. Mateus, capítulo 7. Vamos pegar aqui a Bíblia Sagrada. Versículo 21. Versículo 21. Na palavra diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, e sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos vão me dizer naquele dia: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Em teu nome que expulsamos demônios? Em teu nome que fizemos tantos milagres? Então eu vou declarar a eles: nunca conheci vocês. Veja, como vamos fazer uma recapitulação, né? Recapitulação. Vamos recapitular. Às vezes engancha, né? Ao vivo é desse jeito, né, minha irmã? Não dá para fazer corte, não. Então vamos recapitular. Tudo gira em torno de Cristo, né? Tudo gira em torno de Cristo. Pelo batismo nós somos introduzidos no corpo místico de Cristo e nos fazemos participantes dessa vida da graça santificante, né?
E eu vou ler aqui só um pouco desse livro. Eu estou aqui com um livro maravilhoso, Ser ou Não Ser Santo, né, que é um compêndio daquele livro maravilhoso de Antônio Royo Marim, que é a Teologia da Perfeição Cristã, né? E aqui eu estou com um resumo, meio que um resumo desse livro. E aqui vai falar que a graça santificante ela tem um papel essencial, né? O que é que vai acontecer? Né? Ela coloca em nossa vida uma qualidade, ela qualifica a nossa vida, aumenta, nos dá uma qualidade espiritual, sobrenatural, né? Que diz assim, ó, a graça é uma verdadeira qualidade habitual, aquilo que a gente falava sobre a oração, né? A oração, quando estamos na vida, na graça, ela tem qualidade, ela vai ser muito mais fácil de ser ouvida pelo Senhor. Eu não estou dizendo que aquele que não está em estado de graça não vai ser ouvido, né? Talvez se perturbar lá, bater na porta, como o Senhor diz, se alguém chegar na tua casa e não tiver nada para oferecer, você vai lá no vizinho e você pede o pão a ele. Se ele gritar lá de dentro, não, nós estamos dormindo, ninguém vai abrir mais não. Você continua batendo na porta, você perturba até lhe dar. Ele vai lhe dar só para você parar de perturbar, né? Então, o que é que acontece? Alguém que não está em estado de graça, ele pode até rezar, pedir, alcançar a graça, como a gente vê em muitos exemplos, né, que a gente vê de pessoas que nem estão no estado de graça, mas alcançaram algumas graças, né? Mas, quando nós estamos em estado de graça santificante, a nossa oração, ela tem mais qualidade, ela tem mais qualidade, ela vai se tornando mais agradável, porque na graça santificante nós nos tornamos agradáveis a Deus, nós somos conhecidos de Deus. Nós acabamos de ler um texto que vai falar de pessoas que até tinham dons, milagre, cura, expulsava demônios, mas não eram conhecidas de Deus, não estavam próximas de Deus. Por quê? Porque não estavam em estado de graça, né? Não estavam em estado de graça. E por isso não eram agradáveis a Deus. Isso aqui é muito importante, é a base de tudo. Estado de graça nos torna agradáveis a Deus. E estado de desgraça, fora da graça, nos torna desagradáveis a Deus. É por isso que o Senhor, ele olha para aqueles que vão estar do lado esquerdo, isso é Mateus capítulo 25, e vão dizer, afastai de mim, malditos, ide para o lugar que está preparado para o demônio e para os seus seguidores. Afastai de mim, malditos. Por quê? Porque não são pessoas agradáveis a Deus, são desagradáveis para Deus, né? E aqueles que vinde benditos de meu Pai, vinde para o lugar que está preparado para vocês desde toda a eternidade. São pessoas agradáveis a Deus, no entanto, estão em estado de graça santificante. Aí continua dizendo assim, vamos pegar do começo, a graça é uma verdadeira qualidade habitual, que modifica acidentalmente a alma, fazendo-a deiforme, ou seja, semelhante a Deus. Olha que coisa maravilhosa. É tanto que o catecismo, ele vai dizer aqui, no parágrafo 1999, que a graça, ela pode ser chamada, essa graça pode ser chamada de graça santificante ou graça deificante, que vai nos assemelhando a Deus, na pessoa de Cristo. Temos que ter esse detalhe sempre. Ele vai nos assemelhando a Deus em Cristo. Nosso Senhor, o Pai, vamos dar esse exemplo, o Pai, quando ele olha para a terra, ele consegue ver aqueles que estão no corpo místico de Cristo, em estado de graça. Os que não estão, acontece o que aconteceu lá no Éden. Aonde estás? Onde vocês estão? É assim que acontece. Então a gente vê lá o exemplo prático lá no Éden. Onde estás, Adão? Aonde estás? Né? Já aqueles que estão no corpo místico de Cristo, em estado de graça, vinde benditos de meu Pai. Existe essa diferença. Vinde benditos de meu Pai.
né? Porque foi Jesus Cristo que foi elevado acima de todo nome, ao nome de Jesus, todo joelho se dobra no céu, na terra e nos infernos. Então, é em Jesus. Então, o Pai ele só reconhece aqueles que têm a marca de Cristo, aqueles que têm o rosto de Cristo, aqueles que têm as ações de Cristo, as palavras de Cristo. Então, é em Jesus Cristo, porque essa graça santificante vai nos transformando em Jesus. Assim como a gente pode ver o exemplo de Santo Estevão, né? O diácono Estevão, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e 7, onde vai falar do martírio de Estevão. Estevão ali, ele estava tão, pela graça, ele estava tão assemelhado, ele estava tão unido a Cristo, que as palavras de Estevão para aqueles que o apedrejavam foram as mesmas palavras de Cristo para aqueles que os crucificaram. Senhor, não leveis em conta esse pecado. Senhor, é a mesma coisa que o nosso Senhor Jesus Cristo falou, né? Eles não sabem o que fazem, não leveis em conta esse pecado. Estevão se assemelha tanto, até mesmo na hora mais crucial, na hora da sua morte, ele estava tão assemelhado a Cristo, ele olhava e ele via o Pai no céu e Jesus à sua direita, e as palavras dele foram as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Senhor, não leveis em conta esse pecado, Senhor, perdoa-os, eles não estão sabendo o que eles fazem, não leveis em conta esse pecado. Por quê? Porque a graça santificante na vida de Estevão o assemelhou a nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que a gente entende, a gente vai conseguir entender o amor com que os santos amaram, né? Nessa temática, nessa dinâmica da graça santificante. Porque a graça, ela nos coloca numa realidade sobrenatural. Ela eleva todos os nossos sentidos, todos os nossos sentimentos, todas as nossas realidades. Nos eleva, né, a graça santificante. Aí diz assim, ó, semelhante a Deus, ao comunicar-lhe uma participação real de sua própria natureza divina. Olha que coisa, isso aqui é extraordinário. Isso aqui é o derramamento. Deus, ele é uma fonte inesgotável que se derrama. Ao contrário de uma garrafa PET, vou dar um exemplo aqui de uma garrafa PET, se você enche ela de água e derrama, ela vai acabar, você precisa colocar mais. Deus não, Deus é uma fonte inesgotável, e ele se doa. A graça santificante é a doação de si do Senhor, né? É a doação de si, é a sua doação. De tal forma Deus amou o mundo que enviou seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Esse derramamento Deus se dá na pessoa de Cristo e nos dá a graça na pessoa de Cristo, nos justifica na pessoa de Cristo, tudo é em Cristo. A graça santificante é para me assemelhar em Cristo, tudo nos aponta nessa realidade da graça santificante para Cristo. Então, a graça santificante, ela aumenta a nossa qualidade, nos torna agradáveis a Deus, nos assemelha a Cristo, nos faz chegar na perfeição, nos faz chegar nesse estado de perfeição que Deus deseja para nós, de santidade que Deus deseja para nós, e nós nesse estado de perfeição, de santidade, não tem outro lugar para a gente ir, a gente vai para o céu. Então essa é a importância, nós necessitamos, é essencial a graça santificante para a nossa salvação. Então se eu quero me salvar, eu tenho que lutar para estar em estado de graça santificante. Só antes de você falar, minha irmã, deixa eu só falar só esse ponto, para me finalizar aqui minha fala. Qual é o segredo que os santos tinham para atingir altos graus de santidade? Qual é o segredo? A gente descobriu o segredo hoje aqui. Então, todos nós somos chamados a vivermos um alto grau de santidade. Todos nós. Não é a santidade, não é somente para Padre Pio, não é somente para Santa Teresa, para São Francisco, não é para todos nós é um chamado universal. Somos chamados a viver a santidade. E como é que a gente consegue atingir um alto grau de santidade? Como foi que Padre Pio conseguiu atingir esse alto grau de santidade? O segredo é esse. Ele se manteve o maior período de sua vida em estado de graça. E se você deixa uma árvore
desde a sementinha até ela chegar na sua fase final, digamos assim, sempre recebendo ali a água, o alimento necessário, o sol necessário, a água necessária para ela crescer, ela vai crescendo, vai chegar lá. Mas se você arranca ela no meio do caminho, assim, se nós formos arrancados dessa graça pelo pecado mortal, nós vamos atrapalhar esse crescimento. Então, quanto mais eu estou em estado de graça, mais eu vou crescendo na vida em santidade. Então, esse é o segredo dos santos. Os santos atingiram esse grau altíssimo de santidade porque não vacilaram para o pecado e se manteram sempre em estado de graça. Essa é a diferença deles para nós. Vem quando a gente está deslizando, a gente está caindo e está atrapalhando ali o processo, mas se a gente se manter firme, é por isso que é importante, a gente vai falar disso quando a gente for fazer as lives, a confissão devocional, que vai ali nos deixando sempre em alerta, né? Ah, Lucas, mas tu confessa de 15 em 15 dias, ou para pecado. Não, gente, não é obrigado você estar em estado de pecado mortal para ter uma confissão devocional. Vai te ajudando, vai te alertando, vai te ajudando a vencer o pecado mortal e, claro, os pecados veniais. E assim a gente vai se mantendo nesse estado de graça até o último dia da nossa vida. Até o último dia da nossa vida. É verdade, é Cristo, caminho, verdade e vida, né? Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Pessoal, essa live, eu tô aqui encantada com tanto conhecimento, né? Eu sou do Ministério de Pregação e de Formação, mas eu tenho uma paixão muito grande pela formação, pelo ensino, né? Porque quando você aprende, você está tendo a oportunidade de largar o erro. Mas quando você fica só na emoção da pregação, do escutar, e não busca o ensino, não busca aprender, você vai ser uma pessoa só de emoção, porque não mergulha, né? E aqui nessa noite nós estamos ensinando, te dando a oportunidade de conhecer, de escutar novamente essa live, de repassar para outras pessoas. Nós vamos dar sequência, eu vou postar aí no meu Instagram, né? Nas minhas redes sociais, @Adriana Rafinha, lá no meu WhatsApp, vou estar divulgando qual será a próxima live, onde nós vamos estar abordando aqui os sacramentos, uma formação belíssima em relação aos sacramentos. Por quê, Lucas? Você falou aí no sacramento do Crisma, né? Quantas pessoas terminam hoje? Pergunte a muitos quais são os sacramentos. Talvez não saibam, porque passaram, né? Porque queriam atingir, ou porque o pai queria, porque a mãe queria, mas nós estamos aqui. Você que chegou por último, o assunto é graça santificante. Depois assista do começo, né? Foi uma bênção, Lucas, estar partilhando com você. Nós fizemos de uma forma bastante dinâmica, em forma de perguntas, e vai ser esse o nosso esquema, a nossa linha de live, né? É até melhor. Pessoal, estamos chegando ao fim, né? A live vai ficar salva, você depois vai escutar essa formação, assistir essa formação, compartilhar com outras pessoas, aprender, e eu até aconselho, na próxima live, traz um caderno, assiste aí do teu lugar, um caderninho, uma caneta, porque eu sempre anoto, que atrás tem meus livros, tem cadernos cheios de anotações. E em muitos momentos da minha vida me fortalecem essas anotações. Quando eu vou ensinar, quando eu vou formar, eu me recorro às anotações de outros pregadores e outros formadores. E isso me sustenta. Muito obrigada, Lucas, se você ter aceitado o convite. Lucas, Lucas de Maria, qual é a cidade, Lucas? Marco. Marco, Marco. né? Comunidade Mãe da Mãe Divina da Divina Providência. Você é o Misericórdia. Misericórdia. É. Você é o fundador, Lucas, né, da Sim, comunidade? Ótimo, sim. fundador da comunidade. Deus abençoe a sua comunidade, sua vida missionária, a sua família, né? E logo estaremos aqui para mais uma live. Vamos encerrar, pessoal, rezando aqui uma Ave Maria. Peço até a vocês, coloquem aí as intenções, se coloque, né? Reze por você também, pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Se você está na graça
você permaneça, se você volte. Isso é o importante, né? Portanto, vamos rezar uma Ave Maria, cheia de Cheia graça, de graça, o o Senhor é Senhor é convosco. convosco. Bendita Bendita sois vós, sois vós entre as mulheres. e Bendito é o bendito é fruto o do fruto vosso do ventre, vosso ventre, Jesus. Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe de Mãe de Deus, Deus, rogai por rogai nós, por nós, pecadores, pecadores, agora e agora, na hora de na hora nossa de nossa morte. morte. Amém. Amém. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês. Tchau, Lucas. Deus Tchau, minha irmã. abençoe. Deus abençoe, minha irmã, seu ministério, seu canal. Eu desejo tudo de bom nesse teu trabalho de evangelização, que eu creio que é com a reta intenção. Pelo que eu lhe conheço, eu sei que você está fazendo tudo isso pelo bem das almas. E eu louvo e agradeço a Amém. Deus pela sua amizade, pelo seu ministério, e espero que em breve a gente possa se reunir pessoalmente para Certeza. partilharmos, né, para servirmos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.